Entrevista da semana. Ok, na entrevista desta semana, nós vamos trazer como destaque a conversa que tivemos com o professor e juiz Fernando de Castro Faria. Ele é um especialista em fake news, as notícias que não são verdades na internet e nas redes sociais. É sobre este assunto que nós vamos tratar aqui nesse destaque da semana. Professor, prazer tê-lo aqui. É um prazer, Marcelo. O que é considerada uma fake news, professor? Bom, hoje a gente, segundo os especialistas que tratam do tema, nós devemos fazer uma separação do que é fake news e do que é aquilo que já vinha ocorrendo ao longo da história na política, por exemplo, que são as injúrias e calúnias que já se faziam em relação a outros candidatos. O que aconteceu foi uma mudança de meio, né? Passamos para o meio digital, que tornou uma proporção muito maior desses temas e com uma difusão muito mais rápida. Mas nem tudo é fake news. Alguma coisa pode ser verdadeira, contada num outro tempo, e que daí já desvirtua completamente aquela situação, mas nós temos já instrumentos adequados para combater o ataque à honra, por exemplo, de alguém. Mas nem tudo a gente pode chamar de fake news. Elas partem normalmente de um fato que, em tese, poderia ser verdadeiro, mas que ali é atribuído um outro conteúdo para dar uma conotação diferente em favor de alguém ou contra o adversário político. Professor, já existe lei para tentar evitar a fake news? Existe. Nós temos a legislação normal, já penal, que combate os crimes contra a honra das pessoas, injúria, calúnia, difamação, e nós temos alguns outros crimes criados pela legislação eleitoral, por exemplo, que pune aquelas pessoas que contratam e que são contratadas para a divulgação de notícias falsas e desabonadoras em relação a determinado candidato. Isso também é crime. Então há um instrumental jurídico já à disposição da Justiça Eleitoral e, quando não for na seara eleitoral, na Justiça Comum, também à disposição dos juízes. Uma preocupação que havia era com relação ao não cumprimento da decisão, né? Os juízes, em medida extrema, podem determinar a suspensão daquele serviço, mas não por um prazo superior a 24 horas. Ele deve observar uma proporcionalidade entre o que foi feito e o descumprimento, né, daquela decisão, determinar a suspensão daquele site do ar, por exemplo, mas não por um prazo superior a 24 horas. E isso deve ser feito somente num caso de extrema necessidade. E uma outra atuação que a Justiça Eleitoral deve ter nesse ano é uma atuação de mínima interferência possível no debate político, somente preservando aquelas questões que comprometam, que possam comprometer a lisura do pleito ou o desequilíbrio na relação entre os candidatos, que também passa pela fonte de informação fidedigna. Nós estamos falando de inteligência artificial, de robôs que pensam e que criam conteúdo por si só, sem precisar que tenha alguém atrás deles. Queria que o senhor nos falasse um pouco disso. Isso é impressionante, principalmente na rede Twitter, que há uma limitação de 140 caracteres por post. Eles têm maior facilidade para a criação, por iniciativa própria, de conteúdos. E estima-se que 50% dos robôs e perfis falsos, né, existentes na internet funcionam sozinhos, sem interação humana. Eles foram programados uma vez e conseguem captar amizades, né, nas redes sociais para poder difundir os seus conteúdos. E isso sem a participação de ninguém. A outra metade, há uma interação entre ser humano e a inteligência artificial, e aí o ser humano comanda aquele robô para agir em determinadas situações específicas, ou contra ou a favor de determinados candidatos de forma específica. Mas a estimativa é de que 50% deles tenham uma atuação própria.
e isso espanta bastante. Professor, nós vamos fazer uma rápida paradinha, é um intervalo, é rápido. Nós estamos conversando com o professor Fernando de Castro Faria e o assunto de hoje, desta entrevista da semana, são as fake news. Nós já voltamos em seguidinha. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana e nós estamos conversando aqui com o professor e juiz Fernando de Castro Faria. E o assunto são as fake news, as notícias que não são verdadeiras, inventadas, mentiras, na internet e nas redes sociais. O professor está comentando aqui sobre as providências que já estão sendo tomadas nas redes sociais, especialmente pelo Facebook, diante destas fake news. Bom, diante deste quadro, há providências já que estão sendo tomadas pelo Facebook. Depois que veio à tona o escândalo da Cambridge Analytica, que inclusive pediu falência essa semana, porque não tem mais clientes, a Cambridge Analytica que já estava instalada no Brasil para a eleição de 2018, que é uma das maiores no mundo nesse ano. Então, depois desse escândalo, e o Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano prestar esclarecimentos, e eles anunciaram uma série de medidas, dentre elas as mais importantes, é a identificação da pessoa que vai fazer o impulsionamento político, de uma propaganda política, vai ter um anúncio dizendo que se trata de uma propaganda política e vai ter que dizer também, aquele que vai anunciar, quem está pagando esse anúncio político. Então, há uma série de providências agora tomadas pelo Facebook para tentar diminuir a influência da inteligência artificial, de robôs ou de pessoas mal intencionadas na internet. E eles também vão analisar as grandes contas que geram muito conteúdo. Essa também vai ser uma providência que eles vão tomar. O senhor está falando, eu estou me lembrando da imprensa lá atrás um pouco, onde nas páginas de jornais tinham lá aquele anúncio dito publicidade. Exato. Vai ter que dizer que é um anúncio patrocinado e por quem? Por quem que é patrocinado. Agora, professor, este assunto que nós estamos tratando muito sobre as eleições, a fake news extrapola também as eleições, né? Elas vão à informação total. Nós estamos diante da manipulação total da informação, né? A grande preocupação hoje dos grandes grupos de comunicação é também fazer a checagem de notícias. E alguns sites estão especializados já nesse ponto, de verificar se a informação produzida ela é verdadeira ou não. E isso conta com o apoio dos grandes grupos de comunicação, porque eles são os principais prejudicados com as notícias falsas. Eles podem ter até uma tendência ideológica ou não, eu estou falando do grande jornal, mas eles têm um compromisso com a veracidade da notícia, ou pelo menos devem ter, em checar o outro lado da informação, e nenhum jornal vai se arriscar a divulgar uma notícia sabidamente falsa. Então, eles têm interesse em fazer essa checagem. E isso não é somente na política que ocorre. Na área da saúde tem acontecido, médicos estão preocupados porque notícias falsas divulgam que determinado medicamento não funciona, ou que então um medicamento natural é melhor do que aquele outro para uma determinada doença, quando não há comprovação desses fatos. O mundo das fake news ele é geral na internet, mas na política ele tem um dano consideravelmente maior. Professor, para finalizar, estamos diante de um desafio que é a nossa educação digital, né? O que alertas o senhor faz? O que os especialistas falam é de uma necessidade maior de transparência dos provedores dessas redes sociais, das aplicações, dos aplicativos. É muito preocupante quem faz o algoritmo, né? O algoritmo é uma construção.
é um software, um programa, mas quem faz? Né? Então, essa é uma preocupação. E nós devemos também educar o nosso jovem para a vida digital. Então, há um professor que eu assisti faz uns 10 dias, o Diogo Reis, ele tem um trabalho com os alunos muito interessante. Eles fazem trabalhos de pesquisa na internet para identificar fake news. Quer dizer, eles estão criando ali uma educação digital para que os alunos saibam o que é verdade e o que não é. E, a partir daí, poder formar a sua opinião livremente, sem a criação de estados mentais, enfim, tudo aquilo que o Código Eleitoral também proíbe que seja realizado. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, este foi o quadro Entrevista da Semana, que a gente sempre traz por aqui. Hoje destacamos o papo com o professor e juiz Fernando de Castro Faria, e ele nos falou sobre as fake news, as notícias não verdadeiras que estão circulando pela internet. Esta foi a nossa entrevista da semana. Voltamos numa próxima, até lá.